Há dias em que desistir não parece um ato dramático. Não vem acompanhado de choro, explosão ou colapso. Ele chega silencioso, pesado, quase educado. É um cansaço que não pede permissão. Apenas se instala. Você acorda e percebe que algo mudou. O corpo se levanta, mas a mente fica para trás. As tarefas continuam as mesmas. As responsabilidades não diminuíram, mas a força interior que antes sustentava tudo parece ter sido drenada lentamente, como água escorrendo por uma rachadura invisível. Ninguém nota. Nem mesmo você sabe apontar quando começou. Só sabe que continuar exige um esforço que antes não exigia. É nesses dias que o estoicismo se revela necessário. Não como filosofia elegante, nem como discurso motivacional, mas como ferramenta de sobrevivência interior. Os estoicos jamais escreveram para momentos de conforto. Marco Aurélio não registrava seus pensamentos em meio a vitórias tranquilas. Mas durante guerras, doenças, traições e perdas constantes, Epicteto não ensinava homens livres vivendo em paz, mas escravos, exilados, pessoas esmagadas por forças que não podiam controlar. Sêneca refletia cercado por intrigas políticas e pela ameaça constante da morte. Eles conheciam o esgotamento, conheciam a vontade de parar, e justamente por isso não ofereciam promessas vazias. O primeiro erro que nos leva a desistir é acreditar que precisamos sentir vontade para continuar. O estoicismo desmonta essa ideia com brutal honestidade. Para o estoico, a vontade é instável. Ela sobe e desce, depende do humor, das circunstâncias, da aprovação externa. Construir a vida em cima dela é como construir uma casa sobre areia. Epicteto ensinava que não somos responsáveis pelo que sentimos, mas somos inteiramente responsáveis pelo que fazemos, apesar do que sentimos. Você pode estar cansado, frustrado, sem esperança, e ainda assim agir corretamente. A ação não precisa de entusiasmo, precisa de decisão. Há uma diferença fundamental entre não querer continuar e não poder continuar. O cansaço grita que você não quer. A razão pergunta se você realmente não pode. Na maioria das vezes, ainda pode. E é nesse espaço estreito, desconfortável, quase imperceptível, que o estoicismo atua. Marco Aurélio escreveu que, ao acordar, devemos lembrar que fomos feitos para agir como seres racionais, não para buscar conforto constante. Isso não significa viver em sofrimento deliberado, mas compreender que a vida não existe para nos poupar do peso. Existe para nos testar dentro dele. Desistir, nesses dias, parece uma forma de descanso. Uma promessa de alívio imediato. Mas o estoico enxerga além do instante, pois desistir não elimina a dor. Apenas troca uma dor visível por outra, mais silenciosa. A dor de ter abandonado a si mesmo. Há um sofrimento que vem de tentar, e há outro mais profundo que nasce de recuar, que corrói lentamente, porque ataca algo essencial: o respeito próprio. O estoicismo não diz aguente firme de maneira cega. Ele diz: seja honesto consigo mesmo. Pergunte se não se está feliz, mas se está vivendo de acordo com aquilo que considera correto. Mesmo cansado, sem aplauso, sem garantia de melhora imediata. Outro ponto crucial é aceitar que alguns dias não serão dias de progresso, mas de manutenção da dignidade. Manter-se inteiro já é uma vitória. Não se tornar amargo, não agir movido pelo ressentimento, não abandonar seus princípios só porque o mundo parece pesado demais. Marco Aurélio alertava que a mente se contamina quando permitimos que o desânimo se transforme em identidade. Um dia difícil não define quem você é, mas repetir a desistência, pouco a pouco, começa a definir. O estoico aprende a separar o momento da identidade. Se você está cansado, não significa que você é fraco. Há uma distância entre sentir e agir, e nessa distância mora sua liberdade. Há um momento específico em que o cansaço deixa de ser apenas físico ou emocional e se transforma em algo mais perigoso: desespero silencioso. Esse momento não surge porque a vida ficou difícil demais, mas porque você começou a exigir dela algo que ela nunca prometeu entregar. O estoicismo identifica com clareza a raiz desse esgotamento: expectativa desordenada. Esperamos
reconhecimento, retorno proporcional ao esforço. Que a dor faça sentido rapidamente. Que o mundo seja justo no tempo que consideramos aceitável. E quando essas expectativas não se cumprem, como quase sempre acontece, a mente interpreta isso como fracasso pessoal. Não apenas as coisas não deram certo, mas eu não fui suficiente. É aqui que a vontade de desistir ganha força, porque o sofrimento deixa de ser circunstancial e passa a ser existencial. Epicteto foi implacável nesse ponto. Não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos sobre elas. O problema raramente é o que aconteceu, mas a história que você contou para si mesmo sobre o que deveria ter acontecido. O estoico divide a realidade em duas categorias simples e duras: o que está sob seu controle e o que não está. Essa divisão parece óbvia, mas quase ninguém vive de acordo com ela. Na prática, passamos a maior parte do tempo tentando controlar reações alheias, resultados futuros, reconhecimento externo e até a forma como os outros deveriam nos tratar. Essa tentativa constante de controle gera uma tensão invisível, mas contínua. Você acorda já cansado, porque sua mente nunca descansa. Ela está sempre negociando com o mundo, tentando antecipar perdas, evitar frustrações, garantir que tudo saia como deveria. E quando inevitavelmente não sai, a frustração vira exaustão. A exaustão vira cinismo. O cinismo vira desistência. O estoicismo propõe uma libertação radical. Você não precisa controlar o mundo para continuar vivendo com dignidade. Só precisa controlar sua resposta. Marco Aurélio escreveu que se algo externo te abala, o problema não está no evento, mas na permissão que você deu para que aquilo invadisse seu interior. Isso não significa indiferença fria, mas soberania emocional. Significa reconhecer que o mundo pode ferir, frustrar, atrasar e decepcionar, mas não pode definir quem você se torna sem o seu consentimento. Quando você quer desistir, muitas vezes não é porque falhou, mas porque tentou controlar demais, garantir resultados, evitar sofrimento, prever tudo, e a vida quebrou esses planos com naturalidade. O estoico aprende a trocar expectativa por compromisso. Ele não pergunta: isso vai dar certo? Ele pergunta: isso é correto fazer? Independentemente do resultado, essa mudança é profunda. Porque quando você age apenas esperando recompensa, cada obstáculo parece uma injustiça. Mas quando você age por dever interno, o obstáculo se torna apenas parte do caminho. Sêneca alertava que quem condiciona a própria paz ao sucesso externo vive em permanente escravidão. Sempre haverá algo fora do lugar, alguém que não reconhece, um resultado aquém do esperado. Construir a motivação sobre isso é construir sobre areia movediça. Outro ponto crucial é aceitar que o progresso real raramente é visível no curto prazo. O mundo moderno nos viciou em respostas rápidas, validação imediata, métricas constantes. Mas o caráter não cresce assim. A resiliência não se desenvolve com aplausos. A força interior se forma justamente quando ninguém está vendo. O estoico entende que há fases da vida em que tudo parece parado externamente, mas internamente algo está sendo forjado. E abandonar o processo nesse ponto é como sair da forja antes que o metal endureça. Desistir, muitas vezes, não é falta de capacidade. É intolerância à incerteza. E aqui está uma das lições mais duras do estoicismo. Não há garantia de recompensa, mas apenas de que agir de acordo com a razão preserva algo que ninguém pode tirar de você, sua integridade. Há dias em que o sofrimento não vem como um choque, mas como um peso constante. Ele não grita, ele sussurra, e esse sussurro é perigoso, porque soa racional. Ele diz: talvez seja a hora de parar. Isso não é para você. O estoicismo não ignora esse tipo de dor. Pelo contrário, ele a encara de frente. Para os estoicos, a dor não é um erro do sistema, mas parte estrutural da condição humana. O problema não é sofrer, e sim interpretar o sofrimento como um veredito final sobre quem você é. Sêneca escreveu que ninguém é esmagado pelos acontecimentos, mas pela ideia de que eles são insuportáveis. Quando você sofre e conclui que isso não deveria estar acontecendo comigo, você adiciona revolta à dor. E a revolta dobra
o peso. Há uma diferença fundamental entre dizer isso dói e dizer isso não deveria existir. A primeira afirmação reconhece a realidade. A segunda entra em guerra contra ela. E essa guerra interna consome mais energia do que o próprio sofrimento. O estoico entende que a dor não invalida o caminho. Muitas vezes, ela confirma que você está trilhando algo significativo. Não porque tudo que é difícil é bom, mas porque tudo que é transformador exige atrito. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a videira não reclama quando produz uvas. Produzir exige esforço, e o esforço é parte da natureza da coisa. O mesmo vale para o crescimento humano. Não há amadurecimento sem desconforto. O fracasso entra como um dos maiores testes emocionais. Ele fere o orgulho, a identidade e a narrativa pessoal. Não dói apenas porque algo deu errado, mas porque ameaça a imagem que você construiu de si mesmo. Você não sofre só pelo erro, mas pelo que o erro parece dizer sobre você. Para o estoicismo, errar não define caráter. Persistir sem aprender. Sim, cair não é vergonha. Permanecer caído por orgulho é. Epicteto foi direto. A vida não é justa nem injusta. Ela simplesmente responde à realidade. Quando algo falha, a pergunta correta não é por que comigo, mas o que isso está me pedindo agora? Nos dias em que você quer desistir, o sofrimento tenta te convencer de que parar é autocuidado. Mas muitas vezes, isso é apenas evitação disfarçada. Existe uma diferença brutal entre descanso e abandono. O descanso fortalece. O abandono corrói lentamente, porque gera arrependimento. O estoico não diz aguente tudo. Ele diz, aguente o que está alinhado com seus princípios, e abandone apenas o que te afasta deles. Há dores que refinam, e há dores que apenas consomem. A sabedoria está em distinguir uma da outra. Mas essa distinção não nasce do impulso. Ela nasce da razão, da observação honesta, da paciência consigo mesmo. Outro ponto crucial. O sofrimento cria uma ilusão temporal. Ele faz parecer que o estado atual é permanente. Quando você está exausto, a mente projeta esse cansaço para o futuro e diz, sempre será assim. Isso é falso, mas parece verdade quando você está imerso nele. Marco Aurélio alertava contra essa armadilha mental. Ele lembrava que tudo é transitório, inclusive o desespero. A dor não é eterna, mas a decisão tomada dentro dela pode ser. Desistir no auge do sofrimento é como abandonar o barco no meio da tempestade, achando que o mar vai te tratar melhor do que o casco danificado. A tempestade passa, mas o abandono tem consequências que permanecem. O estoicismo oferece uma âncora. Se você não consegue ver sentido hoje, concentre-se apenas em agir corretamente agora. Não tente resolver a vida inteira. Faça apenas o próximo ato digno. Respirar corretamente. Pensar com clareza. Não agir por impulso. Às vezes, continuar não é um ato heróico. É um ato silencioso, quase invisível. E justamente por isso, é poderoso. Existe um momento na jornada em que a motivação simplesmente vai embora. Você acorda e percebe que já não sente entusiasmo, não sente impulso, não sente aquela chama interna que antes te empurrava para frente. E então surge a pergunta mais perigosa de todas. Se eu não sinto vontade, por que continuar? Os estoicos nunca basearam a vida na motivação. Eles sabiam que ela é volátil, emocional, instável. Hoje existe, amanhã não. Construir decisões sobre algo tão instável é entregar o controle da própria vida ao acaso interno. Epicteto dizia que não devemos esperar sentir vontade de agir corretamente. Devemos agir corretamente apesar do que sentimos. Aqui surge um conceito central: dever interior. Não dever imposto por outros, mas o compromisso silencioso com aquilo que você sabe que é certo, mesmo quando não há aplauso, prazer ou recompensa emocional. Nos dias em que você quer desistir, a motivação morre primeiro. Depois, a esperança. O estoicismo entra justamente nesse vazio e diz: continue, não porque é fácil, mas porque é digno. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para se inspirar, mas para se lembrar. Ele não estava tentando se empolgar,
mas se manter lúcido. Ele governava um império enquanto lidava com guerras, doenças, traições e perdas pessoais. E mesmo assim anotava: faça o que a natureza exige de você agora. Quando você perde a motivação, o erro comum é tentar recuperá-la à força. O estoicismo propõe outra coisa. A força estoica não é barulhenta. Ela o grita, vai dar certo. Ela sussurra, faça o que deve ser feito. Outro ponto essencial. Quando a esperança desaparece, muitas pessoas entram em colapso porque acreditam que esperança é condição para continuar. Para os estoicos, isso é um erro. Esperança e medo são dois lados da mesma moeda. Ambos geram ansiedade e projetam a mente para um futuro que ainda não existe. O estoico não vive de esperança, mas de presença e responsabilidade. Sêneca alertava que quem depende da esperança sofre duas vezes, uma pelo presente difícil e outra pelo futuro imaginado. Libertar-se da necessidade de esperança não é pessimismo, é maturidade. Você não precisa acreditar que tudo vai dar certo. Você só precisa decidir não se corromper no processo. Há dias em que continuar significa apenas não piorar as coisas, não reagir com raiva, não abandonar princípios, não ferir quem não tem culpa. Isso já é vitória. O mundo moderno idolatra a ideia de propósito grandioso, mas o estoicismo ensina que o verdadeiro sentido está nos atos pequenos feitos com retidão, especialmente quando ninguém está olhando. Gestos silenciosos constroem caráter, e caráter sustenta você quando tudo o mais falha. Existe também uma redefinição profunda de força. Para o estoico, força não é resistir com raiva. Força é não permitir que a dor decida quem você se torna. Você pode estar quebrado por dentro e ainda assim agir com honra. Pode estar cansado e ainda assim seguir um passo de cada vez. Chegar até aqui já diz algo importante sobre você. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com vontade de desistir, você continuou ouvindo. E isso por si só já é um ato estoico. Porque o estoicismo nunca prometeu uma vida fácil. Ele prometeu algo mais raro. Uma vida que não te domina por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Continuar não é o mesmo que se submeter. Não significa aceitar injustiças, abusos ou humilhações. Continuar, no estoicismo, significa não permitir que a dor roube sua autonomia interior. Epicteto foi escravo, mas afirmava algo revolucionário. Ninguém pode escravizar sua mente sem sua permissão. Você pode não controlar o que aconteceu, quem partiu ou o que perdeu, mas ainda controla como se posiciona diante disso. Nos dias em que você quer desistir, o maior perigo não é parar, é se abandonar por dentro, agir contra seus valores só para aliviar a dor momentânea, deixar que a amargura vire identidade. O estoicismo não exige que você esteja bem, mas apenas que você seja fiel ao que acredita ser correto. Há uma frase de Marco Aurélio que resume tudo: faça o bem. O resto não importa. Isso não é ingenuidade. É poder, porque quando você age corretamente, mesmo sofrendo, você retoma algo essencial: o comando de si mesmo. A vida pode te golpear, mas não te dirige. As circunstâncias podem te pressionar, mas não te definem. E aqui está a libertação final. Você não precisa esperar que a vida melhore para viver bem. A maioria das pessoas condiciona sua dignidade ao conforto. Só são gentis quando estão bem. Só são pacientes quando tudo funciona. Só são corretas quando não dói. O estoico faz o oposto. Ele escolhe o caráter justamente quando dói. Isso muda tudo. Porque, nesse ponto, continuar deixa de ser resistência e passa a ser liberdade. Você já não continua por medo, por esperança, por obrigação externa. Você continua porque decidiu que não vai se tornar alguém menor do que poderia ser. Há dias em que a única vitória possível é não piorar, não reagir impulsivamente, não devolver o mal, não se perder de si mesmo. E isso basta. O mundo moderno te empurra para extremos, ou sucesso absoluto, ou fracasso total. O estoicismo oferece um caminho mais realista e mais humano: permanecer íntegro no meio do caos,
Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa acelerar processos. Não precisa vencer hoje. Precisa apenas não desistir de quem você é. Se hoje tudo o que você consegue fazer é respirar fundo e atravessar o dia com um mínimo de dignidade, isso já é força, coragem e filosofia aplicada. O estoico entende que a vida é feita de ciclos. Dias claros e dias escuros. Momentos de expansão e momentos de retração. Não se exige produtividade constante da alma. Exige-se apenas honestidade consigo mesmo. E por fim, há uma verdade que raramente é dita. Continuar não significa que você nunca vai desistir de nada. Significa apenas que você desistirá das coisas certas. Expectativas irreais, ilusões, pessoas que não respeitam seus limites, mas não desistirá de si. Desistir de tudo é fuga. Desistir do que te destrói é sabedoria. Quando você continuar hoje, mesmo sem vontade, você não está sendo fraco. Está sendo livre. Livre da tirania das emoções passageiras. Livre da necessidade de aprovação. Livre da ilusão de controle absoluto. Você está exercendo aquilo que os estoicos chamavam de proairesis. A escolha consciente de como viver, independentemente do que acontece, e isso ninguém pode tirar de você. Se este vídeo te ajudou, se em algum momento você sentiu que essas palavras tocaram algo que você não conseguia nomear, inscreva-se no canal e deixe seu like. E, se quiser, escreva nos comentários apenas uma palavra. Continuo. Às vezes, declarar isso já é o primeiro passo. Você não está sozinho, atrasado ou quebrado, além do reparo. Continue, não por promessa. Continue por dignidade.